Ouça agora uma palavra de fé com o apóstolo Edson Santana. E seja abençoado por Deus. Muito bem, queridos amigos e irmãos, que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, vos abençoe rica, poderosa e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Eu estou chegando aqui neste exato momento para compartilhar com todos os nossos amigos e irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. E nessa oportunidade, eu quero falar sobre o propósito de Deus e o propósito dos homens. Qual é a diferença entre se viver um propósito divino e viver um propósito humano? Para isso, quero pedir a você que pegue a Bíblia Sagrada para que possamos conferir um texto na Palavra de Deus e meditarmos acerca deste assunto. Também quero pedir a todos os meus amigos e irmãos que nos ajude na divulgação do canal Íntimos do Espírito Santo. Você pode compartilhar nos seus grupos, tá bom? As mensagens que são ministradas, ensinadas aqui neste canal e também as orações que é feita, né? Tanto no estúdio como no monte. Muito importante que você compartilhe também com seus amigos, nos seus grupos, esse trabalho que eu tenho feito para propagação do Evangelho, a ministração da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que de alguma forma eu estou conseguindo ajudar alguém através da Palavra de Deus. Então você que está chegando agora a este canal, seja muito bem-vindo. Gostaria muito de pedir a sua ajuda no compartilhamento e também que você possa seguir e se inscrever no nosso canal, tá bom? Íntimos do Espírito Santo. Vamos para a Palavra de Deus. Se você puder abrir a Bíblia Sagrada e meditar comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 38. Atos, capítulo 5, versículo 38, é o texto que nós vamos ler da Palavra de Deus. Prepare também o seu copo com água, para que após essa ministração nós possamos orar junto, abençoando a água, e você vai beber da sua água consagrada e abençoado. Está escrito assim, a palavra do Senhor. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Maravilha. Esta palavra que nós acabamos de ler, ela relata uma situação que os apóstolos de Cristo vivenciaram quando eles estavam pregando a palavra de Deus com muita ousadia, com muita inspiração do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que os apóstolos, eles começaram a sofrer perseguições. Eles foram perseguidos pelo Sinédrio e desta forma eles tiveram que passar por muitas situações constrangedoras e também difíceis. Dentre essas situações, houve um fato que está registrado aqui em Atos capítulo 5, que eles foram presos pelo Sinédrio. Eles estavam agora presos e aguardando ali o período do julgamento deles. A acusação que recaía sobre eles era a pregação do Evangelho. Mas a Bíblia diz que acontece um milagre, porque durante o período da madrugada eles estavam dentro de um cárcere, o cárcere estava sendo guardado por muitos soldados,
Mas no outro dia seguinte, logo pela manhã, os apóstolos já não estavam mais presos, eles estavam soltos por divina manifestação do Espírito Santo. Naquela madrugada, o Espírito de Deus entrou naquela cela, naquela prisão, e tirou os discípulos de dentro daquela prisão e deu ordem a eles para que eles fossem até o pátio logo pela manhã e continuasse pregando o evangelho, ensinando as pessoas acerca da palavra de Deus. E foi isso que os discípulos fizeram quando pela manhã os seus acusadores foram até a prisão para ver, né, ou para pegar os apóstolos e levar eles a julgamento. Se depararam com essa cena porque a prisão estava vazia e ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, porque a porta não estava caída, não havia nenhum tipo de sinal de fuga, nenhum tipo de buraco, nenhum tipo de nada. Então eles não sabiam explicar, nem mesmo aqueles que estavam ali como guardas, né, como os guardiões da prisão dos apóstolos, não sabiam explicar o que havia acontecido. Logo a notícia se espalha que os apóstolos tinham desaparecido da prisão e alguém vem trazer para aqueles homens a explicação dizendo que aquele grupo de apóstolos estavam agora no pátio pregando, anunciando a palavra de Deus. Então foram até eles e pegaram eles mais uma vez, trouxeram um local particular e ali começaram a indagar acerca do que eles estavam fazendo, porque eles tinham sido proibidos de pregar acerca do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, aqueles homens estão enfurecidos com a resposta dos apóstolos, a história vai sendo desenvolvida e eles estão com muita ira, com muito ódio, com muita raiva, estão a ponto de matar os apóstolos. Aí então aparece nesta cena um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era um homem com muita honra diante de todo aquele sinédrio, de todos aqueles sacerdotes. Gamaliel, ele era muito respeitado por todos, a sua honra era reconhecida por todos. Então Gamaliel, movido por muita sabedoria e também tocado pelo Espírito Santo, ele pede que retire os apóstolos daquele local. E ele agora faz uma reunião secreta com aqueles homens, com aqueles acusadores dos apóstolos. E na reunião que ele faz, ele diz aos acusadores que eles deveriam tomar um cuidado muito grande, eles deveriam ter cautela acerca de qualquer decisão que eles fossem tomar contra os apóstolos. E ele apresenta ali um motivo. Ele diz que antigamente apareceu 2 homens, né, que se levantaram como líderes de um grupo de homens, mas que aquele grupo, aquele movimento não durou muito tempo, porque os seus líderes, ao morrer, o grupo foi dissolvido, o grupo se desfez. Então Gamaliel olha para os acusadores dos apóstolos e diz a ele e fala a eles algo muito poderoso, que foi justamente o versículo em que nós acabamos de ler. Ele diz àqueles homens o seguinte: olha, se o propósito desses homens, desses pregadores, forem um propósito humano, então o trabalho deles, né, vai acabar, o trabalho deles vai acabar, vai ser neutralizado, vai cair por terra. Mas se o propósito deles for um propósito divino, então vocês estão perdendo tempo, porque vocês estão lutando contra algo que o próprio Deus chamou eles para fazer. Então, é algo muito forte, algo muito poderoso o que Gamaliel traz para aquele grupo de homens que estão ali acusando os discípulos ou pronto a sentenciar aos discípulos à morte. Eu quero ler mais uma vez para você poder entender. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o
propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Olha que palavra poderosa esse Gamaliel ele vem trazendo. Ele diz assim, olha, se o propósito ou atividade deles for humana, então isso vai acabar. Qual era o propósito? Era a pregação da palavra de Deus, né? Qual era a atividade? A atividade de ser um pregador. Então ele diz, se isso for humano, então vai acabar. Olha a sequência do versículo. Ele diz assim, se proceder de Deus, ou seja, se o propósito for um propósito divino, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Então aqui, Gamaliel, ele fala acerca de dois propósitos. O primeiro, o propósito humano, e o segundo, o propósito divino. O propósito humano é um propósito que tem fragilidade, que tem brechas. É um propósito que ele pode começar, mas também ele pode acabar. O propósito divino, ele não tem brechas, ele não tem fragilidade. Ele começa, ele tem o seu meio e ele tem o seu fim. Mas o fim não quer dizer que ele acaba. O fim quer dizer que ele concluiu todo o seu propósito. Por exemplo, o propósito de Jesus não foi interrompido. Ele viveu, nasceu, cresceu e morreu. Este era o propósito dele, mas com a sua morte não foi o fim. A sua morte faz parte de um propósito ou de um projeto divino. Então, eu quero que você entenda algo muito poderoso da parte de Deus. Qual é o propósito que você tem vivido? Ou qual é o propósito que tem dirigido a sua vida? É o propósito humano ou é o propósito divino? Qual é o propósito que você tem se dedicado? São os seus propósitos ou o propósito de Deus? Em torno de sua vida, o que tem girado, o que tem acontecido, são os teus propósitos que têm acontecido, que têm tido muita importância, ou são os propósitos de Deus? Os propósitos humanos, eles acabam sem antes chegar a uma conclusão. O propósito divino, ele chega ao seu fim, mas com uma conclusão. Eu quero que você entenda isso, porque o que nós mais observamos no dia de hoje são pessoas que estão vivendo o seu próprio propósito, o seu próprio objetivo, a sua própria vontade, e não vivem a vontade de Deus, não vivem os projetos de Deus, não vivem os propósitos de Deus. E nós temos que tomar um cuidado muito grande quanto a isso, porque quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, então não vive mais você, mas agora Cristo vive em você. Isso significa que a sua vida vai ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui está algo muito importante para aquelas pessoas que querem viver uma vida abençoada no sentido de agradar a Deus em toda a sua forma de viver. Você deve abrir mão dos seus propósitos, das suas vontades, dos seus desejos para viver os propósitos, as vontades e os desejos de Deus, porque esses são maiores e melhores do que o seu. Observe que o próprio inferno sabe que quando um projeto é do homem, é fácil parar, é fácil destruir, é fácil neutralizar, mas quando um projeto é divino, ainda que todo o inferno se levante, é impossível paralisar aquele projeto, é impossível parar aquele projeto. Então isso é algo muito poderoso, é algo muito extraordinário que eu e você devemos aprender acerca da palavra de Deus. Sabe, querido amigo, querido irmão, querida irmã, existem situações na nossa vida que ao longo do tempo nós nos abatemos e até nos entristecemos, porque estamos dedicando a nossa força, concentrando a nossa energia em algo que para nós parece direito, em algo que para nós parece perfeito. Você canaliza a sua força, canaliza a sua energia em um propósito, e você acredita que aquele teu propósito seja um propósito de Deus para a sua vida, quando na verdade não é o propósito do Senhor,
é o teu propósito, é o teu projeto, é o teu plano, é o teu desejo e não do Senhor. Aí você me pergunta, mas apóstolo, como que eu faço para saber se o propósito que eu estou me dedicando é propósito de Deus na minha vida? É muito simples. Comece a avaliar, comece a prestar atenção, para que você não se engane, para que você não perca tempo, porque na realidade o que nós estamos vivendo hoje são pessoas que estão perdendo tempo, são pessoas que têm uma chamada grandiosa, são pessoas que foram escolhidas por Deus desde o ventre, são pessoas que existe uma unção poderosa para ser liberada sobre a sua vida, mas você começou a se embaraçar com outras coisas, você começou a se empenhar em outras coisas, você começou a se dedicar em outras coisas, acreditando que isso seja a vontade de Deus, mas essa não é a vontade do Senhor para você, porque Ele te chamou com um propósito, Ele te chamou com um projeto, Ele te chamou com um desejo próprio dele. Você foi escolhido desde o ventre para cumprir um propósito divino, mas você está se dedicando ao seu projeto. Então você deve tomar um cuidado muito grande, porque quando isso acontece, a tendência é que os resultados sejam os piores possíveis. Os resultados sejam os negativos. Você luta, mas você nunca consegue conquistar uma vitória. Você se dedica, você se empenha, você se aplica, mas você nunca consegue conquistar os seus objetivos. É como aquela pessoa que gasta 4, 5 anos de estudo em uma faculdade, mas quando ela termina a sua faculdade, ela não consegue alcançar, né, um trabalho na profissão que ela se formou. Então ela fica ali frustrada, ela fica ali pensativa. Quantas são as pessoas, e você sabe disso, que tem aí 2 ou 3 faculdades, desculpe. Quantas são as pessoas que têm 2 ou 3 faculdades, né? Em áreas diferentes. Não que ela projetou isso para a vida dela, mas ela dedicou anos em uma profissão, se formou, mas ela não conseguiu alcançar o objetivo dela, que era trabalhar naquela profissão. Então, como ela viu que o mercado estava difícil para aquela profissão, o que foi que ela fez? Ela se dedicou em outra profissão, e ali ela foi mais uma vez, gastaram tempo, mas isso aconteceu pela segunda vez. Ela não conseguiu encontrar ali uma profissão para aquela que ela foi formada. Então, pela terceira vez, ela vai numa terceira tentativa e assim vai. A vida desta pessoa está gerando em torno de tentativas. Ela vai tentando, mas ela não consegue alcançar o seu objetivo final. Ela tem um propósito, mas ela não consegue alcançar o seu objetivo final. E os propósitos de Deus são diferentes, porque quando o Senhor tem um propósito na minha e na sua vida, nós alcançamos o objetivo final, nós chegamos ao objetivo final, e assim é com você. Deus te trouxe até aqui esta ministração, esta palavra a este canal, para que você entenda que os resultados negativos que você tem colhido não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não te vê, não é porque Deus não está contigo. Muito pelo contrário, Deus te ama, Deus te vê, Ele está contigo, mas esta não é a vontade do Senhor para a sua vida. O momento que você está vivendo não é a vontade do Senhor para a sua vida. Então eu quero te dar um conselho: antes que você se frustre, antes que você desista da fé, antes que você abandone a sua chamada, há tempo de você retroceder e buscar a direção do Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer você entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, qual é o projeto do Senhor para a sua vida, qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Me permita ler para você mais um texto bíblico para que você possa compreender o que o Espírito Santo de Deus, ele faz
na vida de alguém que está tentando viver os seus próprios propósitos. Olha, Deus te chamou para ser um pregador e você está fazendo outra coisa da sua vida. Deus te chamou para você ser um adorador e você está fazendo outra coisa da sua vida. Deus te chamou para você ser um mantenedor da obra dele e você está fazendo outra coisa da sua vida. É muito importante isso, porque algumas pessoas foram chamadas para pregar e outras foram chamadas para manter a obra. E nós estamos vivendo uma época em que há uma inversão de valores. Aqueles que foram chamados para manter a obra financeiramente estão querendo pregar, e aqueles que foram chamados para pregar estão querendo manter a obra financeiramente. Então, o reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus, ele funciona em cima de uma organização. É como uma orquestra. Quando o maestro pega a sua batuta e ele faz uma posição com a sua batuta, a orquestra sabe qual é o tom que eles vão começar a tocar aquela canção. Assim é a obra de Deus. A obra de Deus, ela é organizada. Uns foram chamados para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então veja que a obra de Deus, ela é o quê? Organizada. Então preste atenção neste versículo que eu quero ler para você, e você pode conferir na sua Bíblia também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha o que está escrito no versículo de número 6. Veja bem, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo e os seus companheiros viajando pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Você consegue observar? O propósito de Paulo e dos seus companheiros era de pregar a palavra. Aí você pergunta, qual é o erro de pregar a palavra? Qual é o problema de pregar a palavra? Não há problema algum, não há erro algum. O problema está em querer fazer algo fora do tempo de Deus, em querer se dedicar em algo que não é o propósito de Deus. Veja que Paulo e os seus companheiros foram chamados para pregar o evangelho, foram chamados para anunciar o evangelho, mas agora eles, da sua própria vontade, foram até uma região aqui, classificada Frígia e Galácia, né? Na província da Ásia. Eles queriam estar ali pregando o evangelho, eles queriam ir até aquele local pregar o evangelho, mas o Espírito Santo, de alguma forma, impediu-os de pregar o evangelho naquela região, impediu-os deles chegarem até aquela região para pregar o evangelho. Mas a pergunta que não quer calar: por que o Espírito Santo impediu eles? Por que o Espírito Santo foi opositor a eles? Por que o Espírito Santo não deixou eles irem pregar a palavra naquela região da Ásia? É muito simples, porque o Espírito de Deus queria usar eles em outro lugar. O Espírito Santo precisava deles em outro lugar. O Espírito Santo queria operar em outro lugar. Por isso ele impediu Paulo e os seus companheiros. Então observa que nem tudo que acontece de oposição na sua chamada é o diabo. Nós costumamos dizer que quando uma barreira surge, um impedimento acontece, a gente costuma dizer que foi o diabo. Há o diabo que está se levantando, há o diabo que está colocando uma barreira, há o diabo que está impedindo, há o diabo que está fazendo isso, aquilo outro. Tome cuidado, porque às vezes
pode não ser o diabo, possa ser o Espírito de Deus. Você já parou para pensar acerca disso? Que o Espírito de Deus não quer que você se forme nessa profissão, porque ele tem uma outra profissão para você? Você já parou para pensar que o Espírito de Deus não quer que você entre em um financiamento da sua casa própria agora, porque ele tem um outro local, um outro endereço para você morar? Você já prestou atenção que o Espírito de Deus não quer que você compre este carro agora, porque ele tem um outro veículo, uma outra forma de fazer o veículo chegar nas tuas mãos? Você já prestou atenção que o Espírito Santo de Deus não quer que você faça essa viagem agora? Porque se você fizer essa viagem agora, ele não vai poder te usar em outro lugar que era para você estar. Consegue entender a onisciência de Deus, os pensamentos divinos? A palavra de Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. A Bíblia Sagrada diz assim: o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender, você vai compreender. Então, os propósitos de Deus, a vontade do Senhor, são diferentes da minha e da sua. Por isso Paulo foi impedido de pregar o evangelho. Por isso esse impedimento surgiu na tua vida. Por isso esse impedimento está diante de você. E você está gastando energia orando, jejuando, subindo um monte, sacrificando para que a barreira caia por terra. Meu conselho para você é que neste momento pare tudo que você esteja fazendo e busque a direção do Espírito Santo e fale com ele: Espírito Santo, o que eu estou fazendo é da tua vontade? É para que eu continue fazendo? Se não for da tua vontade e se o Senhor quer que eu pare, então fale comigo, não me deixe em dúvida, mas me traga certeza, clareza de qual é a tua vontade. Então o Espírito de Deus, ele vai falar dentro de você, ele vai falar com você, você vai ouvir a voz do Espírito de Deus claramente falando com você. Isso já aconteceu, desculpa, irmãos, a minha garganta está muito fraca, né? Minha voz está muito fraca, eu sinto por causa do frio, né? A gripe está querendo me pegar, mas está repreendido em nome de Jesus. Mas eu mesmo, como eu estava dizendo, já vivi situações na minha vida em que eu busquei a presença do Espírito Santo. Eu me lembro de uma certa feita que eu estava em uma determinada cidade, em outro estado da nação brasileira, fazendo a obra do Senhor. Durante o meu período naquela cidade foi durante 2 anos, e o meu coração já não estava mais desejando estar naquela cidade. Eu queria voltar para a minha terra, e eu gastei durante 3 meses um período de oração todos os dias pela manhã na igreja que eu pastoreava naquela determinada cidade. Então, às 7:30 da manhã, eu já estava com meu joelho dobrado na igreja, orando até às 10, 11 horas da manhã, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, para que ele direcionasse a minha vida e para que ele permitisse o meu retorno até a minha cidade. E durante 3 meses eu gastei o meu tempo em oração. Todos os dias pela manhã na igreja eu estava em oração. Meus filhos eram pequenos, eu levava eles até o colégio, deixava eles no colégio, e já no retorno eu voltava para a igreja e eu voltava para a oração. Eu estava orando, buscando ao Senhor em oração e pedindo a Deus que autorizasse o meu retorno, que aceitasse o meu retorno até a minha cidade. E eu gastei 3 meses de oração, até que um dia aconteceu um evento em uma outra cidade e eu fui convidado para ser um dos palestrantes, um dos pregadores daquele evento. E eu me lembro que foi sexta, sábado e domingo o evento, e o dia que me escalaram para ser o pregador foi o domingo pela manhã. Foi uma manhã missionária.
E o Espírito de Deus me deu uma palavra naquela manhã e eu compartilhei com toda a igreja aquela mensagem e houve um mover extraordinário do Espírito Santo, um mover muito forte. O Espírito de Deus se manifestou no meio da igreja e todos foram impactados. E quando acabou aquela reunião, aquela concentração, nós fomos à casa do pastor para a refeição e uma das filhas do pastor estava ali na cozinha. Ela se aproximou de mim e ela disse: olha, o pastor Edson, Deus me deu um dom de saber entender o que se passa no coração das pessoas. E enquanto o senhor estava pregando a palavra, eu olhei para o irmão e o Espírito Santo me fez entender o seu coração. E Deus manda dizer para o irmão assim: ouvi a tua oração, ouvi o teu clamor e recebi as tuas lágrimas. Por isso hoje estou autorizando o teu regresso para a tua cidade. Olha que coisa magnífica, irmãos. Olha que coisa poderosa. A minha cidade, a cidade que eu estava fazendo a obra de Deus, da cidade que eu fui pregar, onde essa irmã foi usada para falar comigo, nós gastamos cerca de quase 1 hora de viagem em estrada fora, 1 hora de viagem para chegar. Não tinha como aquela irmã saber que eu estava num propósito de oração lá na minha igreja, lá na cidadezinha do interior. Não tinha como. Só Deus sabia. Mas o Deus que ouviu o meu clamor falou com ela e ela veio me trazer a resposta. Então veja como Deus é poderoso, como o Espírito de Deus, ele guia os nossos passos quando o nosso propósito é o propósito do Senhor, quando os nossos projetos são os projetos do Senhor. A minha palavra para você, seja quem for, viva os propósitos de Deus para a sua vida. Viva os projetos de Deus para a sua vida. Viva a vontade do Senhor para a sua vida, porque quando se vive a vontade do Senhor, então o Espírito Santo, ele vai guiar você. O Espírito Santo, ele vai conduzir você. Olha, sabe por que Paulo, ele foi impedido de pregar na Ásia? Porque quando o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia, Paulo, ele atraca em um porto e ele tem uma visão. E naquela visão, ele viu um homem pedindo socorro para que Paulo atravessasse a Macedônia e fosse ao encontro daquele homem. Algo fantástico, porque Paulo teve agora a direção do Espírito Santo para onde ele deveria ir. Ele não teria que ir para a Ásia, Galácia ou Frígia, não. Ele tinha que ir para a Macedônia. Então Paulo tinha um propósito para um lugar, mas o Espírito Santo tinha um propósito para o outro lugar. Assim é na sua vida. Você tem um projeto, você tem um sonho, você tem um propósito, mas o Espírito Santo tem um projeto, tem um sonho, tem um propósito para você. Então, aconselho a abrir mão dos teus sonhos, dos teus projetos, dos seus propósitos e viver os sonhos, os projetos e os propósitos de Deus, que serão sempre maiores e melhores do que o seu. Amém? Esta é a palavra que o Espírito Santo do Senhor mandou trazer para você, querido amigo, querido irmão, neste exato momento. Eu quero orar por você, quero pedir a Deus que te abençoe, que te dê direção, que não permita que você troque os pés pelas mãos. Quero pedir ao Espírito Santo de Deus que acalme o teu coração, porque todos os resultados negativos fazem parte de um ensinamento divino para a sua vida. Você lembra de Davi? Davi, nas maiores e melhores intenções, ele vai buscar a Arca da Aliança. E quando ele está trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que Uza toca na arca e morre, fulminado naquele momento, porque os bois passaram num caminho cheio de pedras, a arca, o carro que carregava a arca bate num buraco e a arca quase que cai. Então Uza vai segurar a arca para que ela não caia,
naquele momento ele é fulminado. Davi se entristece, se angustia, fica perturbado e pergunta e questiona: por que, Senhor, isto aconteceu? Por que houve morte enquanto a arca está sendo trazida para Jerusalém? A resposta é muito óbvia. Deus não queria que naquele tempo a arca voltasse para Jerusalém. O Espírito Santo não queria que naquele tempo a arca voltasse para Jerusalém. Não queria que ela voltasse naquele tempo, não queria que ela voltasse naquelas condições, não queria que ela voltasse pela mão daquelas pessoas. Então, Deus, em primeiro lugar, tem que estar no controle da minha e da sua vida. Então, não tome nenhuma decisão sem antes saber a decisão divina. Não viva a sua vontade sem antes saber qual é a vontade divina. Não viva os teus prazeres sem antes saber qual é o prazer divino na sua vida. Busque primeiro a vontade do Senhor, para que assim as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Se você pode orar e falar com Deus junto comigo, feche os teus olhos e em nome do Senhor Jesus nós vamos orar, vamos falar com Deus neste momento, na certeza de que o Senhor, Ele vai nos abençoar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, Deus em cuja presença eu estou neste exato momento, trazendo aos teus filhos, por intermédio deste canal, a tua palavra, Senhor. E a palavra que eu trouxe não é algo que nasceu no meu coração, mas é algo que veio do teu coração, meu Pai, para esta pessoa aflita, angustiada e preocupada, porque, meu Deus, muitas são as perguntas, os questionamentos que estão sobre a mente desta pessoa. Por que tanto resultado negativo? Por que tanto resultado ruim, meu Pai? Por que de tanta barreira, de tanto impedimento? Por que de tanto levante? Quando na verdade é o Senhor, meu Deus, que está dando a esta pessoa sinais de que ela não pode se precipitar, de que ela não pode colocar os carros na frente dos bois, de que ela não pode viver a sua própria vontade, mas que ela deva viver a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Espírito Santo, fala com teu servo, fala com a tua serva, faça eles entender qual era a tua vontade, qual era o teu propósito na vida deles, para que desta forma o teu nome, Senhor, seja glorificado e essa pessoa pare de sofrer, essa pessoa deixe de sofrer com tantos resultados negativos. Direciona, Senhor, os caminhos do meu irmão e da minha irmã. Tira dos olhos toda a escama, toda a cegueira espiritual e faça com que eles entendam e compreendam qual é a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Meu Pai, em nome de Jesus, eu consagro agora mesmo em tua presença esse copo com água, abençoando esta água e profetizando que o teu Espírito Santo repouse sobre esta água, que o teu poder esteja sobre esta água, de forma que quando essa pessoa beber desta água, beberá do teu poder, da tua unção e da tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glória a Deus, amém, graças a Deus. Aleluia. Você pode neste momento beber desta água abençoada e consagrada
em nome do Senhor Jesus. Enquanto você bebe da água, o Espírito de Deus, ele vai ao teu encontro, ele toca em você, ele toma você neste momento por inteiro, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos irmãos, queridos amigos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, sua família. Muito obrigado por acompanhar essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus toque no teu coração e fale com você abundantemente, direcione a tua vida. Muito obrigado pelo carinho, compartilha esta live, compartilha aí nas tuas redes sociais, nos grupos que você faz parte, segue o canal Íntimos do Espírito Santo, tá bom? Curte, segue e compartilha, tá bom? Fica aí sintonizado. Clica lá no sininho, aciona o sininho para que o YouTube avise você quando eu estiver ao vivo fazendo as transmissões, tá bom? Um beijo no seu coração, um forte abraço, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fique na paz. Glória a Deus.